favor. Mateus 6. Bom dia para aqueles que eu não dei bom dia. Mateus 6. Hoje a EBD será versículo 16 e versículo 18. Eu vou colocar o slide no grupo. O projetor está providenciado já, né? O projetor já está. Só falta instalar. Agora. Chegou tudo agora, né? Em cima da hora. Carnaval. Mas agora só falta instalar, pela graça de Deus. A gente vai ter o auxílio aí também do projetor. Deixa eu... Ok. Foi? Foi, né? Pedi para que o irmão Áquila faça uma oração para a gente iniciar a nossa EBD. Amém. Meus irmãos, como está aí no slide, nós vamos ver hoje como jejuar. Nós estamos abordando Sermão do Monte, correto? Nós vamos até o final do capítulo 7, seguindo, via de regra, o Martyn Lloyd-Jones. Por que via de regra? Porque o objetivo principal é expor, em forma de estudo, o Sermão do Monte. Então, algumas partes, o Martyn Lloyd-Jones não adentra e nós julgamos muito importante adentrar. Por exemplo, a parte da oração do Pai Nosso. Martyn Lloyd-Jones não aborda a oração do Pai Nosso com tanta profundidade como os nossos símbolos de fé abordam. Portanto, no aporte de oração, nós utilizamos os nossos símbolos de fé, como os irmãos puderam ver, certo? A parte de jejuar, do versículo 16 a 18, também essa parte aqui específica, logo após a oração do Pai Nosso, ele pula e vai para o versículo 19. Provavelmente porque ele linka com outro capítulo anterior. Mas nós julgamos importante partir do versículo 16. E para o estudo de hoje, a mesma coisa que eu disse no catecúmeno, eu reitero agora. Os textos no slide não são escritos por mim, tá? Desse slide aqui, se não me engano, é do Hendrix. Vai ter até uma citação dele aqui, mas todo o texto, a não ser as perguntas foram feitas aqui para especificamente o estudo. Aqui o comentário, os textos são comentários do Hendrix sobre Mateus 6, 16 e 18, tá bom? Então, só para a título de uma observação importante. Para nós iniciarmos, nós acabamos de aprender, né, do versículo 9 ao versículo 16, agora nós vamos aqui para do versículo 9 ao versículo 15, e agora nós vamos para o versículo 16 e 17 de Mateus 6. Primeira pergunta, o que podemos, lembrando que isso aqui é uma EBD, né, a gente vai tentar aqui ser o máximo, né, participativo. Então vamos aqui, o que podemos destacar quando vemos o jejum ser tratado após a oração? Jejum é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Então, é muito importante essa troca para nós irmos construindo um conhecimento junto, tá? A fim de que nós saibamos a dúvida de cada irmão, tudo bem? Então, do versículo 16 ao versículo 17, 18, é uma sessão após. O que nós podemos destacar quando vemos isso, jejum sendo tratado após a oração? Algum irmão? Algum irmão?
não existe a resposta errada, brincadeira, existe. Mas não temamos na EBD estarmos errados. Né? É melhor estarmos errados aqui do que estar errado em casa. E, meus irmãos, o que nós podemos destacar quando vemos o jejum ser tratado após a oração? O que os irmãos destacam? Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu estou em casa, estou lendo aqui o Sermão do Monte, e uma das formas de se ler a Bíblia, nós temos aquele período em que nós, por exemplo, jamais lemos a Bíblia. Jamais lemos a Bíblia. Então nós temos aquela meio que maratona, sabe? A gente pega Gênesis e Apocalipse e vai lendo, e vamos lendo. Correto? De vez em quando a gente tem que fazer isso. Mas a fé cristã não implica apenas esse modo de leitura da Bíblia. Nós devemos também ter uma leitura pausada e meditar. Então não adianta eu, por exemplo, ter lido a Bíblia 3 vezes, toda, 4, 5, 10, e alguém perguntar, onde está o Sermão do Monte? A pessoa não sabe onde está o Sermão do Monte. Por quê? Porque ela fez sempre essa leitura rápida. Então é muito importante essa leitura de Gênesis e Apocalipse. Ninguém está dizendo aqui que não é importante, mas é importante também nós pegarmos um texto, um livro em específico, e meditarmos naquele livro e irmos pausadamente. Tendo isso em vista, se nós estivéssemos em casa, né, vamos supor, eu quero fazer um estudo do Sermão do Monte. Aí nós vemos que, acho que a maioria dos irmãos são Ara, eu não sei se as outras traduções não está também assim, mas nós vemos que a Ara tem perícopes já pré-estabelecidas. Então, como se deve orar? Né? Do versículo 5 ao versículo 8. Oração dominical, do versículo 9 ao versículo 15. E aqui a perícope, do versículo 16 ao versículo 18, como jejuar. Certo? Então, vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo essa leitura pausada, calmamente, e vamos supor que ontem eu tenha lido, nós tenhamos lido em nossas casas o versículo 9 e o versículo 15, e hoje nós estivéssemos lendo do versículo 16 ao versículo 18. Como que nós conectaríamos, o que nós destacaríamos desse versículo 16 e 18 em relação ao versículo 9 até o versículo 15? O que nós podemos destacar disso? Né? Algum irmão? Tem como uma maneira de fortalecimento, né? De santificação, porque primeiro ele ensina a orar, né? E aí a oração ele pede para que seja feita sua vontade, então requer obediência, requer abnegação, requer ele abdicar das suas próprias vontades. Então a gente já viu que a gente luta contra a carne, né? Contra Satanás e o mundo, né? Sim. Eu acredito que seja essa conexão de agora vocês estão pedindo isso, agora vocês precisam se fortalecer, se manter conectados comigo, se santificando, para cumprir aquilo que vocês precisam cumprir. Perfeito, Gabriel. É isso aí mesmo, o Gabriel está fazendo um destaque, né? Um destaque pessoal, tá? Então, quando ele falou não existe resposta errada, né? Por exemplo, é diferente de eu falar, eu acho que ele não está falando de jejum, isso é uma resposta errada. Agora, no destaque pessoal, ele respondeu corretamente, o destaque pessoal, tá? É isso que a gente quer, um destaque, tá? Então, Gabriel viu o quê? Como uma forma de fortalecimento, correto, Gabriel? Então, se nós aprendemos a orar, nós entendemos, o Gabriel está respondendo, de que a vida cristã também, neste meio de graça, também está ali conectado o jejum. Que existem períodos da vida cristã que nós vamos ter que jejuar visando o fortalecimento, certo? Então, esse é o destaque do Gabriel, do versículo 9 ao versículo, do versículo 16 ao versículo 18. O Martins, Gabriel Martins. Não, vamos destacando. Agora que eu li aqui certo, pode ir falando. Ah, tá. Alguém mais quer destacar alguma coisa? Sim. Sim, perfeito. Então, o destaque é, na vida cristã, é certo que o cristão vai jejuar. Né? É o destaque. Percebam, as duas respostas estão certas. Não que existem várias verdades, existe uma só, mas nós estamos botando um destaque pessoal, ok? O fato de estar
Isso. Parece que o Senhor Jesus Cristo, já que tudo que ele faz tem que ter dotado de propósito, né, inclusive a ordem da revelação, parece que ele está associando a oração com o jejum, no sentido de que não é possível jejuar sem oração. Então, ele está seguindo que não basta somente se abster de alimentos, né? É necessário orar. Então, ele ensina a orar e, em sequência, ele vem ensinando a como se deve jejuar também. Né? Então, ou seja, o jejum, como foi colocado pela Ramila, que é um dever cristão, não constantemente, mas há períodos para isso, né, apropriados para isso, deve vir acompanhado de oração. Oração e jejum, né? Não somente jejum. É uma maneira correta também, né? Porque Maneira correta. a oração ele ensina um padrão, e aqui E aqui vai ensinar um padrão. Isso aí, perfeito. Então, olha só a complementariedade de respostas, né? A necessidade de determinados períodos da vida, certo? Cristão. É um pressuposto de ser um dever cristão. Gente, tá alto, tá baixo, tá bom o microfone? Tá bom, né? É um pressuposto de que o cristão vai jejuar, é um pressuposto. E agora, né, nós podemos dizer que um dos pontos principais na questão de perícope, né, é a questão de oração e jejum estarem conectados. Oração e jejum estão conectados. Jejuar sem orar é passar fome. Quem jejua e não ora, está passando fome. Tá bom? Então, aí nós vamos seguir. Então, vamos seguir o próximo slide. Oração e jejum são frequentemente combinados. Vamos abrir apenas os textos que estão em negritos. Os demais, os irmãos podem depois abrir em casa. Tá? Vou pedir para que a Tayane abra em 1 Samuel, capítulo 3, leia 5 e 6. Vinícius, 1 Samuel 7, eu falei 6? 1 Samuel 7, versículo 5 a 6. 1 Samuel 7, versículo 5 a 6. Esdras, Vinícius. Esdras 8, 21 a 23. A minha mãe, Lucas 2, 37. Lucas, capítulo 2, versículo 37. Tá? Nós vamos ver como oração e jejum estão frequentemente combinados. E durante o decorrer do estudo, nós vamos ver como é uma necessidade o cristão orar, como a Ramila falou, não é se orardes. Não fala se. Se orardes, não, é quando. Quando jejuardes, não é se jejuardes, é quando jejuardes. Nós vamos ver que existem períodos visando benefício espiritual próprio, em que o jejum é, podemos até dizer, uma certa necessidade, é uma necessidade. Tá? Não é uma necessidade sempre. Existem períodos em que convém jejuar e existe período que não convém jejuar. Não que não seja certo jejuar no período que não é propício, apenas que, né, não, você tem a escolha. Né? O jejum é muito pessoal, tá? A não ser jejuns públicos. Nós vamos abordar aqui também. Tayane? Então Samuel mandou em todos os israelitas se reunirem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Vinícius? Então apregoei ali o jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Pedir a Deus é oração, tá, meus irmãos? Lucas 2,37. Que era viúva de 84 anos, essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Mais uma vez, jejum e orações. Então, o primeiro ponto. Oração e jejum são frequentemente combinados. Então, quem acredita que jejum é só passar fome, não entende o que é jejum.
nós vamos ver agora os propósitos do jejum, mas um ponto importante. A palavra jejum no Antigo Testamento, ela, em seu estrito termo, ela está ligada à abstinência. Abstinência. O que é jejum? É se abster. Se abster do quê? Né? Nós vamos seguir o estudo. Né? Mas é abstinência. Qual o fim da abstinência? Religioso. Jejum. O fim é religioso. Então, existe, por exemplo, jejum intermitente, certo? Israel, que era um adepto, não sei se ainda é, né? Ainda é, Israel. Israel é jejum intermitente até chegar julho, o período de enfermidade. Aí vai voltar aí vai voltar a comer de manhã. Mas o jejum intermitente, quem pratica jejum intermitente é mais piedoso? Não, né? Algo que está ligado à saúde física, né? As pessoas julgam que ela tem o seu corpo funciona melhor, deixando de se alimentar no primeiro período e tá aí. As pessoas julgam, né, que será melhor se abstendo de alimento durante a manhã e chegando na primeira refeição do dia, almoço. Ok, né? Eu não vou conseguir com a linha. Mas, enfim, o jejum bíblico é uma devoção a Deus, ok? É uma devoção a Deus. Vamos seguir. Quais eram os propósitos do jejum? Agora nós vamos seguir 3 propósitos aqui que estão comprovados na Escritura. Então, antes, porque gera muita confusão mesmo, a gente pode olhar o jejum e falar, gente, jejum parece uma relação meritória com Deus. Algumas pessoas julgam que jejum é algo meritório. Então eu quero receber algo de Deus, então eu devo jejuar. Algumas comunidades, algumas igrejas pregam assim, se você está querendo tal bênção, você está querendo tal conquista, jejue. Você quer passar no concurso público, jejue. Você quer conseguir seu carro, jejue. Você quer conseguir isso, jejue. Ou seja, a relação dessa pessoa com o jejum é completamente meritória. Isso não está ligado à meritocracia. Jejum não é meritocrático. Deus não ama mais ou ama menos porque a pessoa faz jejum. Deus ama os seus filhos e ponto. Ponto. A questão do jejum, assim como a questão da oração, está ligado à nossa vida particular em piedade. Ou seja, se eu negligencio, quem vai sofrer os malefícios? Eu mesmo. Eu mesmo. Isso não muda o amor de Deus. Na verdade, impacta na expressão do meu amor a Ele. E neste impacto pode sofrer, sim, alguma certa quebra de relacionamento com Deus. Perder, por exemplo, a alegria da salvação. Quando o cristão para de orar, Deus pode virar a face do cristão. Virar a sua própria face do cristão e deixar o cristão um tempinho, consigo mesmo, ver todas as mazelas do seu pecado, ver todas as mazelas do seu ser, ver o quão deplorável ele é, para depois ele voltar para Deus. Mas não significa que Deus, naquele período, amou menos a pessoa. Deus já provou o seu amor com Cristo Jesus na cruz. Então, essa é uma distinção que a gente não pode esquecer. Expressão, quais são os propósitos, né? Eu ia colocar ponto, mas alguns irmãos, né, poderiam acreditar que é ordem de prioridade, né? Então, primeiro é isso, segundo é aquilo. Então, por isso que eu não coloquei. Não tem ordem de prioridade, tá? Quais eram os propósitos do jejum? Primeiro, agora eu vou falar para fim didático. Primeiro, expressão de humilhação. Aninha, lê, por favor, Daniel 9, 3, 4. Gabriel, Falcão. Você já leu não, né? Não. Jonas 3, 5. Jonas 3, 5. Se nós vermos o contexto, a Aninha pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas o contexto é depois de Daniel tomar ciência, vamos dizer assim, da profecia de Jeremias, de que o exílio duraria 70 anos e assim por diante. Ao ver isso, ou seja, a profecia de Jeremias contra
o povo, porque o povo estava em pecado, qual é a reação de Daniel? É uma reação de expressar o seu estado de humilhação. Ele se humilha. Então o jejum está ligado não à meritocracia, não a uma soberba espiritual, muito pelo contrário, está ligado a uma expressão de humilhação, como Daniel fez. Gabriel, por favor. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou o quê? Ou uma confissão de pecado, como está na observação. Ele pode ser uma expressão de humilhação, ou seja, tristeza pelo pecado e em conexão com a confissão de pecado. É por isso que a gente está falando em períodos da fé cristã. Quando nós vamos ver, por exemplo, conversão e arrependimento, quando nós vamos ver esses dois termos que estão bem conectados, mas tem uma leve distinção. Conversão é apenas uma vez na vida. A gente não se converte toda hora, a gente se converte uma vez. Contudo, existem períodos em que nosso pecado foi tão grande que nós podemos dizer que o que foi feito ali é uma certa conversão. Em qual sentido? Mudança de caminho. Nesse sentido, não no sentido de regeneração. Alguns textos da Bíblia vão aplicar nesse sentido. Mas no sentido ordinário, conversão é uma vez só na vida. E depois o que acontece? Arrependimento. Então, ordinariamente, eu só me converto uma vez. Mas todos os dias eu me arrependo. Agora, nem todo arrependimento tem que vir acompanhado de jejum. Não significa que tem que vir acompanhado de jejum, senão a gente teria que parar de comer e morrer de fome. Certo? Porque a vida do cristão é se arrepender todo dia, a todo momento. Essa é a vida do cristão. Mas existem certos tipos de pecados, certos tipos de situações em que o jejum expressaria bem o estado do nosso espírito de arrependimento e de humilhação. A gente vai ter, por exemplo, na próxima aula, sobre as riquezas, tesouro dos céus. Vamos supor uma pessoa tenha uma exacerbada confiança no seu braço. Não pensemos que o mais grave pecado é adultério. A igreja cristã tem isso, né? O pecado mais grave, a pessoa já pensa em adultério. Não é o pecado mais grave, tá? Vamos supor, idolatria é muito mais grave que adultério. A gente esquece disso, porque idolatria é adultério contra o próprio Deus. Oséias, tá? Idolatria é adultério contra o próprio Deus. Mas, voltando. Vamos supor que a gente venha a confiar muito na força do nosso braço, buscar muito as riquezas. E a gente vive uma vida assim, de maneira que a gente nem ore, ou quando a gente ora de uma maneira tão religiosa que está mais confiando em Deus, e Deus é mais um garçom que a gente pede, do que de fato o meu Deus, como a gente viu, como nós devemos nos relacionar com o nosso Deus na oração do Pai Nosso, na oração dominical. E nós temos, então, ao ler a palavra de Deus, como no tempo de Josias, nós temos, então, tamanha noção do nosso pecado, que nós venhamos a fazer um jejum de humilhação. Por quê? Porque se eu queria uma vida de bonança, se eu queria uma vida de fartura, e eu achava que a fartura era o meu Deus, o jejum, por exemplo, vai expressar que eu confio que nem só de pão viverá o homem. Eu confio que a provisão não vem do meu pão diário em si, vem de Deus. Então tem essa expressão de humilhação. Lamentação pelo mal. Jejum também pode significar lamentação pelo mal. Algumas vezes a gente pode pensar que é só pecado, né? Não é necessariamente, né? Ou expressão de humilhação. Está conectado, mas pode ser distinguido. Quem está aqui é o Gabs, né? Gabs, Juízes 20 e 26. Ramila, 1 Samuel 31, 12. Leandro, Neemias 1, 4. Dayana, Joel 1, 14. Joel 1, 14. Aline, 2 Crônicas 20, versículo 3. Vamos ler em sequência, depois a gente segue. Vamos assim: Gabs, Ramila, Leandro, Dayana,
depois ali, né? Quando o irmão acabar de ler, o outro já pode engrenar abrindo, tá bom? Gabs, Juízes 20 e 26. Todos os homens maléficos levantaram, caminharam por leões, e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do mundo de Betsean, e vindo a Jabe os queimaram. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Dayana? Prolongai o santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então Josafá definiu, volta a buscar ao Senhor, e aplicou o jejum em todo Judá. Nós vamos abordar cada texto porque esses textos são textos provas, ok? Mas nós vamos ver, por exemplo, que está na observação, lamentação pelo mal. Esses textos estão englobados nisso. Lamentação pelo mal, quer tenha sido experimentado, derrota numa batalha, luta, a chegada de notícias dolorosas, uma praga, quer como ameaça. Ou seja, a pessoa, ela experimentou o mal. Ela experimentou o mal, então ela jejua, tá? Por quê? Porque é uma lamentação pelo mal. Vem uma ameaça. Deus está ameaçando o povo. Deus está ameaçando o povo. Essa palavra ameaça, né, o politicamente correto quer tirar. Ameaça é uma palavra bíblica e muito importante. Deus, por vez ou outra, ameaça o seu povo. Quando lemos a Bíblia, existem ameaças. Se nós não cumprirmos, isso acontecerá. E a ameaça máxima é: quem não seguir os caminhos de Cristo vai para o inferno. Isso é uma ameaça. Algumas palavras mais, parecem duras demais, né? Ameaça, que isso? Eu estou sendo ameaçado? Está. Para o seu próprio bem. É melhor ser ameaçado e voltar se convertendo, se arrependendo, do que não ser ameaçado, que é o que é pregado hoje em dia, dizer que o mundo é um faz de conta e ir para o inferno. Então Deus ameaça o seu povo sim. Martins. Falando sobre isso de ameaça, eu estava lendo Jeremias essa semana, aí ele fala muito disso, né? Que ele chama o povo ao arrependimento, que está em Jerusalém, senão ia destruir, ia trocar o nome dos vales para Vale da Matança, sinistro. Então, É uma ameaça. fúria de Deus, né? Sim. É uma ameaça de Deus. Se vocês não. Olha, eu vou destruir. Deus está ameaçando. Tá? Isso é uma ameaça. Os 10 mandamentos contêm ameaças e promessas. Nós vamos ver um estudo sobre 10 mandamentos. Contém ameaças e promessas os 10 mandamentos. Ok? Então nós vemos isso, ou quer experimentado, a pessoa experimentou uma mazela, ou uma ameaça. Tá? No caso de Davi, quando a ameaça de morte do filho, uma pergunta muito importante, né? Davi jejuou de maneira meritocrática? Ele jejuou querendo o resultado, né? Achando que poderia barganhar com Deus. Olha, estou sendo piedoso, então não mata meu filho não. Não. No caso de Davi, quando a ameaça de morte do filho tornou-se realidade, então ele parou de jejuar. Havia uma base natural para os jejuns mencionados até aqui, uma vez que a tristeza esmagadora ou angústia produz perda do apetite também. Então, se Deus está ameaçando, perceba, se Deus está ameaçando, eu sei que Ele é poderoso para cumprir a sua ameaça. Existem pessoas, a gente chama de falastrão, né, que fala, mas não faz nada. Deus, se Ele está ameaçando, Ele tem poder para cumprir a sua ameaça. Assim como se Ele está prometendo, Ele vai cumprir a sua promessa. Porque Ele não é Deus que mente. Ele não é filho do homem. Ele não se arrepende. Portanto, no caso de Davi, o que ele está fazendo aqui é respondendo à ameaça divina de matar o filho dele. Qual a resposta? Vou orar e vou jejuar. Quando o filho morreu, faz sentido ele continuar jejuando? A ameaça se cumpriu. É um fato. Por quê? Porque na linguagem antropomórfica, tá? Quando fala Deus se arrepende, é uma linguagem antropomórfica que coloca qualidades humanas em Deus,
A mesma quando fala quando Deus tem braço, ou Deus tem asas, ou são linguagens que antropomórficas. O israelita, ele sabia disso. Ele sabia que algumas ameaças de Deus poderiam ser postergadas. Isso acontece, por exemplo, com Josias. Josias se arrepende. Ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus era clemente. Então, o que Deus faz? A ameaça feita, por exemplo, a geração de Josias, ela é postergada. Ela pega outra geração. Por quê? Porque Josias acredita que Deus pode cumprir aquela ameaça. Então ele jejua. E convoca um jejum solene. Todo jejum. E se a gente está colocando que jejum e oração estão combinados, como o Gabriel falou muito bem também, existe a forma de jejuar que a gente está vendo aqui. A forma de jejuar está em conformidade com a lei. Então o que Josias faz? Volta de novo a ensinar a lei para o povo. Restaura o culto solene. E o que faz? O que o Senhor faz? Deus se arrepende do mal. Mas havia sido decretado desde toda a eternidade que Deus não iria vir com julgamento sobre Josias. Aí é mal só sobre o decreto. Deus não decreta apenas os fins, mas os meios também. Mas, meus irmãos, Josias entendia o Deus a quem ele servia. Ele entendia que Deus é um Deus pessoal. Deus fez a ameaça. Ele se humilhou, ele jejuou. E Deus postergou a ameaça. Davi também entendia quem era o seu Deus. Então, ele não sabia do futuro. Ele estava em dúvida se aquilo era uma ameaça ou se aquela ameaça era aquela ameaça que seria cumprida. O que ele faz? Ele jejua. Com uma resposta. E Deus faz o quê? Mata o filho. Ele para de jejuar. Por quê? Porque não há mais o que fazer. Uma vez morto, segue-se o juízo. E aqui, algo muito importante também, que é muito, se o jejum é negligenciado, até aqueles que jejuam negligenciam essa parte aqui. Próximo slide. Promover a concentração sobre ato ou evento religioso importante. Então, o jejum também tem por objetivo promover a concentração sobre ato ou evento religioso importante. Israel, por favor, Atos 13, versículo 2, versículo 3. Isabela, Atos 14, versículo 23. Danilo, Êxodo 34. Aí, Danilo, você lê o versículo 2 e depois pula para o versículo 28, por favor. Êxodo 34, você lê o 2 e pula depois e lê só o 28. Então, Israel, Atos 13, 2 e 3. Pode ler, por favor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Danilo? Prepara-te para amanhã, para que subas pelo Canaã ao Monte Sinai, e ali presencialmente a amigos e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, no pão e no água, escreveu nas tábuas da palavra da aliança as 10 palavras. Davi, vamos voltar. Moisés, vamos do começo, do final ao começo. Moisés esteve 40 dias jejuando. Não comeu, nem bebeu. Isso é jejum com fim religioso. Qual o fim ali? Sinai. Certo? Isabela, promoção da eleição de presbíteros. Como que o apóstolo Paulo fazia isso? Isso é uma regra para a igreja até hoje, deveria ser. O apóstolo Paulo saía. Vamos voltar um pouquinho, porque aí não vai dar certo. Primeira missão, Atos 13. Apóstolo Paulo vai junto com Barnabé na missão missionária. Missão missionária. Ele, sendo apóstolo, ele recebe posição de mãos. É por isso, essa é só uma observação, ninguém pode se declarar pastor.
Ninguém pode se declarar pastor. Ele precisa receber uma ordenação legítima para ser pastor. Ninguém pode se declarar pastor. Não é porque a pessoa se diz pastor que ele é pastor. Tá? Voltando ao ponto. Atos 13. Paulo, sendo apóstolo, recebe a missão ali da igreja, uma missão da igreja, seguindo os preceitos de Cristo, de pregar a palavra para os gentios. Missão. O que é feito? Imposição de mãos. E o que é feito também? Jejum. Por quê? Porque é um ato religioso muito importante. Está em jogo almas. Vidas estão em jogo. É uma batalha diretamente, frontalmente contra Satanás. Eles estão indo em terras pagãs, tirando pessoas do inferno e levando pessoas para o reino da luz. E o jejum demonstra que eles tinham ciência que não era na força do braço deles, não era na erudição do apóstolo Paulo, que essa tarefa seria cumprida. Essa tarefa seria cumprida na total dependência do Espírito Santo. E o jejum é uma demonstração disso. A promoção e a concentração de ato sobre um ato ou evento religioso. E, por último, a da Isabela, que leu Atos 14, 23. Presbíteros são pastores. São homens que vão governar a igreja local, vão administrar a igreja local, vão ensinar a igreja local. Isso não é uma tarefa qualquer. Nós vivemos numa realidade em que a gente exclui, né, as palavras, exclui a própria realidade. Né? A gente estava falando no catecúmeno sobre se tudo é extraordinário, não existe o extraordinário. Se tudo é milagre, se milagre acontece todo dia, não existe mais milagre. Não existe. E se tudo é importante, nós não falamos isso? Todos são vencedores. Né? Tudo é importante. Se tudo é importante, nada é importante. Não tem como tudo ser importante. Existem coisas que são mais importantes do que outras. Isso é realidade, meus irmãos. Hoje a gente tem que falar a realidade, porque a sociedade está tão contra a realidade que Deus criou que a gente precisa falar a própria realidade. Existem coisas mais importantes que outras. Existem. Então, é importante vir no culto. Isso, sim. EBD, por exemplo. Todos nós estamos aqui na EBD. Todos nós estamos na EBD. Nós nos preparamos. É importante nós nos prepararmos para vir para a EBD. Dia do Senhor. Mas vai ter uma EBD, por exemplo, ou um domingo de manhã, em que terá eleição de presbítero. E eu tenho que saber que esse dia é muito importante. Porque eu não vou eleger alguém que apenas eu concorde, apenas que eu ache legal, apenas que eu me afeiçoo. Não, eu estou elegendo, voltando, em alguém que eu acredito ter os requisitos bíblicos. E eu acredito que Deus já deu dom suficiente para essa pessoa, para ela governar, administrar a igreja local, ensinar na igreja local. E se nós acharmos que o nosso próprio intelecto será capaz de encontrar essas pessoas no rebanho de Deus, vamos estar muito equivocados. Porque existem muitos lobos travestidos de ovelhas e que falam bem, que ensinam bem e que serão lobos vorazes no seio da igreja. E se forem presbíteros, irão fatiar o corpo de Cristo e vão acabar com tudo. Nesse conexão, merece especial atenção o que talvez seja o capítulo mais belo sobre o jejum em toda a Bíblia, ou seja, Isaías 58. Agora vamos que o Gabriel falou, Isaías 58. Isaías 58, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, só para a gente ter uma noção panorâmica. Como, por exemplo, já que a gente está falando de conexões, até o dia do Senhor está conectado a jejum. Até o dia do Senhor. Isaías 58, do verso 1 ao verso 14, na verdade. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta,
e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? O povo de Deus está questionando. Eles estão jejuando e Deus não está um pouco se importando com o jejum deles. Tá? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então Deus já está aqui criticando um tipo de jejum. Um tipo de jejum que mesmo eu jejuando, eu quero fazer todos os meus interesses. Meus irmãos, ficar o dia todo sem comer. Eu fiz a oração de 5 minutos. Agora ficou o dia todo sem comer, vendo série na Netflix. E depois eu entrego o meu jejum, isso não é jejum. Tá? Não é jejum. Porque eu estou buscando o meu interesse. Estou buscando o meu interesse. Está no propósito, né? Até o propósito. É no propósito do jejum. Sim. O propósito que eles estão jejuando aqui. Até o propósito. Não é correto, não é lícito. Está de acordo com a vontade de Sim. Deus, que ia falar das rixas. Isso aí. Eis que jejuais para... versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco em cinza? Chamarás tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solteis as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? É o que a gente está falando a todo momento no Sermão do Monte. Jesus não trouxe novidade quando falou de amor ao próximo. Nós estamos em Isaías. Problema. Como os fariseus jejuavam, que a gente vai entrar, e eles viviam como? Sem amor nenhum ao próximo. Sem socorrer os necessitados. Eles iam para a casa das viúvas para se alimentar. Isso aí é grave, porque a viúva é alguém que já é uma desafortunada financeiramente. Porque é um homem que levava o sustento para casa. Mas o fariseu ia lá para se alimentar. Então, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a alma ao faminto e fartares a alma aflita. Ora, falamos agora de ameaça. Nós ameaçarmos está errado. Deus ameaçar está certo. Por quê? Porque Deus é autoridade. Eu não posso ameaçar o meu próximo. Não posso. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos,
não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vamos agora para Mateus, novamente, Mateus 6. Mateus 6, 16 e 18. Diz assim, Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É o que o Hendricks diz aqui no slide 8. É possível que aqui em Mateus 6, 16 e 18, Jesus esteja com Isaías 58 em mente. Por quê? Porque Jesus está alertando sobre um falso jejum, uma forma incorreta de jejuar. E aonde está descrito também, claramente, a forma incorreta de jejuar? Isaías 58. Isaías 58 está uma forma clara de como não se deve jejuar. Como o jejum não é uma lâmpada mágica de se encontrar o favor de Deus. Como se pode demonstrar por meio de uma comparação? Em ambos os casos, condena-se um tipo equivocado de jejum e recomenda-se o jejum aceitável. Aí uma pergunta agora, só para a gente falar aqui. Eu ia botar até no slide, mas eu não vou botar no slide não, já que é um slide que é só roletar que a pessoa tem a resposta. Então, quem vê o slide chegando em casa, e não tiver, na verdade, quem vê o slide sem estar aqui, né, vai ter a resposta abrindo a Bíblia, mas não vai ter a resposta imediata. Pergunta, meus irmãos. Existe jejum de televisão, cinema ou coisas do tipo? Existe esse tipo de jejum? Existe? Oi? Não tem. E, meus irmãos, existe jejum de cinema? Vou fazer o jejum de tal série. Vou fazer, ou, só falar de alimento. Existe jejum específico, eu vou fazer jejum de chocolate. É bom esse jejum, né? A pessoa emagrece, a pele fica mais bonita. Existe tipo de jejum, eu vou me restringir a tal alimento. Existe esse tipo de jejum? Só na quaresma. Meus irmãos, devemos entender algumas coisas. Existem propósitos individuais que cada indivíduo, como cristão, faz. Então, se eu entendo que eu estou passando tempo demais na televisão, que eu estou passando tempo demais no Instagram, eu posso fazer um propósito de, para minha edificação espiritual, eu vou ficar 30 dias sem mexer no Instagram. Quem nunca fez isso? Né? Recomendo-se que faça, é bom. É um propósito. É jejum? Não é. É errado? Também não é. Edifica a alma, dependendo do propósito a ser feito e o que vai fazer com o tempo vago, não adianta nada. Não vou mexer mais no Instagram, mas agora eu vou maratonar a série que eu queria. Aí não adianta nada. Né? Agora, eu vou pegar esse tempo que eu dedicava a essas coisas e eu vou orar mais. Eu vou ler um livro cristão que um irmão me indicou faz tempo. Né? Eu vou ler esse livro cristão. É legítimo. É legítimo. A vida não é preto no branco, tá? Então se não é jejum, então não pode fazer. Não é assim. Né? Só falando, não é jejum, é um propósito. Não estou dizendo que é jejum, é propósito. Isso é um propósito. Algumas vezes pode não ter uma afetação direta, mas você quer investigar o seu coração se aquilo é um ídolo ou não. Então você quer investigar o seu coração, será que eu dependo disso? Vou me abster disso. Vou me abster. Então, é jejum? Não é jejum. É errado? Não é errado. É legítimo esses propósitos individuais que nós fazemos? Sim.
Deus vai me amar mais se eu fizer isso? Não. Não. Deus te ama e ponto. A questão é, dependendo de como a sua vida é organizada, obviamente você vai ter um crescimento em santidade diferente de alguém que vive uma vida desorganizada na piedade. Isso é óbvio. Está ligado à responsabilidade pessoal no processo de santificação. Então, isso é óbvio. Como Jesus falou secreto, pai secreto, sai e tal. O jejum ele deve ser então algo pessoal, ou a igreja ela pode promover o jejum? Como se daria isso, por exemplo, se a igreja ela promover o jejum? Sim. E algumas pessoas não tivessem a condição de jejuar. Vamos lá. Existe o jejum particular e o jejum comunitário. Até o jejum comunitário não exclui isso que Jesus está falando. A gente viu já aqui, Isabela deu o texto, que para a promoção de presbíteros havia jejum. Onde que havia jejum? Na comunidade. Na comunidade local, na igreja local. Os apóstolos promoveram esse jejum. Promoveram. Agora, por exemplo, se o jejum é feito, vamos supor que não é feito no dia do Senhor, vamos supor que existe um dia específico. Aconteceu, acho que ano passado, um jejum, acho que perto das eleições, se eu não me engano. Se eu não me engano, teve um negócio desse, né? Teve um negócio desse. 24. Ano retrasado, se eu não me engano, teve, né? Confirmação aqui, teve jejum sobre o período de eleição. Não foi uma convocação. Não foi uma convocação. Foi um convite. Foi um convite. Por que não pode ser uma convocação? Porque não tem prescrição na Bíblia da igreja convocar jejum sobre a eleição de pessoas seculares, ofícios seculares. Agora, pode sim haver uma convocação de chegar, por exemplo, meus irmãos, tal dia vai ter eleição de presbíteros. Vamos fazer o jejum para a eleição de presbítero. Não vamos tomar café da manhã. Vamos vir aqui com abstinência, em oração. Vamos ter todos os trabalhos. E no momento, vamos votar para presbítero. E depois os irmãos estão livres para ir para os seus lares e se alimentarem. É legítimo? É legítimo. Por quê? Porque Isabela leu. Atos 14, 23. Agora, isso não exclui o fato, por exemplo, de isso ser em particular ainda assim. Por quê? Porque o cristão não vive só na igreja. Então vamos supor que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a eleição, se não me engano, ocorre no sábado, não ocorre no domingo, porque os Estados Unidos é uma nação que ainda tem um fundamento puritano. E eles não botariam a eleição no dia do Senhor. Então, se não me engano, acontece durante a semana, não acontece no domingo. Aí vamos supor que uma comunidade concorde em ela toda fazer o jejum. Concórdia, não é uma obrigação, mas todos concordam. E a eleição para presidente da República, enfim, qualquer que seja, acontece dia de semana. Toda a comunidade sabe. Mas essa pessoa está em dia de semana, ela tem que trabalhar. Isso aqui corresponde ao que Jesus falou. Aí ela vai ter toda abatida para o trabalho, por quê? Para mostrar que ela está orando pela nação, para mostrar que ela se importa com a nação, para mostrar que ela é piedosa. Não, a comunidade sabe que ela está jejuando, mas os seus colegas de trabalho não sabem. Então o jejum, em certo aspecto, ainda é em secreto. Mesmo com a convocação da igreja, a pessoa ou não? Se for convocação com requisito bíblico, todo cristão deveria seguir. Tá? Todo cristão deveria seguir. Por quê? Por exemplo, quando é bíblico, isso estou dizendo, quando é bíblico. Bíblico, igual, por que eu não seguiria um jejum no dia de eleição de presbíteros? Por qual motivo? Eu posso discordar do jejum para presidente da República do Brasil. Eu posso, porque não é bíblico, não é uma convocação. E se fosse convocação, eu poderia discordar. Por quê? Porque Brasil não está no plano redentor de Deus, como nação. Isso não está, gente. O Brasil será de Jesus, ninguém sabe. Paulo foi em Filipos. A maioria dos filipenses foram para o inferno. Alguns foram para o céu.
gente não sabe. É diferente quando o rei de Israel convocava, o rei de Israel era o quê? Era um tipo, alguém que tipificava Cristo. É uma teocracia. Ali poderia fazer isso. Hoje não pode. Então, a igreja não tem legitimidade para convocar jejum por coisas que não são bíblicas. Agora, para a eleição de presbíteros, os cristãos deveriam seguir. Agora, claro, pode acontecer a gente esquecer e no dia acabar comendo. Isso acontece. Né? Quem nunca aconteceu isso? Pô, eu prometi que ia fazer jejum, né? E a primeira coisa, me ofereceram um pãozinho de queijo, acabou de sair do forno, eu já botei na boca e, caramba, estava de jejum. Errou, mas aí. Né? Não significa que o seu voto para presbítero vai ser desqualificado, vai ser profano. Você vai lá e confessa, né, o seu erro, o seu pecado diante de Deus. Mas se algum irmão te perguntar, você fala. Tem pessoas que têm dificuldade de não tomar café. Não sai de casa sem tomar uma parada. Mas isso também causa a ideia também que você se abster. É uma dependência, né? Se provar a si mesmo, né? Pô, como é que eu não consigo não tomar café? E, Não, seria a pessoa ter alguma restrição alimentar, né? cada caso é um caso. Não pode ir pro extremo, né? Às vezes a pessoa pode ser que ela tenha alguma restrição alimentar. Não sou nem um conhecedor da área, mas Sim. acredito que seja uma exceção. Sim, é uma exceção. Ela tem que tomar o café. Por exemplo, uma pessoa que está no período de que ela tem que tomar um remédio X. É o diabetes. Isso aí. Então, existe essas pessoas que são o quê? São exceções. São exceções. Ordinariamente, você está falando regra. Porque não consegue por quê? Porque ela criou em si uma dependência. Não é uma dependência real, não importa. Porque um dia, vamos supor, gente, eleição de presbítero. A igreja está pedindo assim, meus irmãos, de manhã até meio-dia, 1h, vamos nos abster de alimento. Isso não é um pedido. Ninguém está pedindo, fica uma semana sem se alimentar. É um período. Isso é normal para quem passa fome. É normal. A gente acha que pessoas que passam fome, morador, mendigo, né, não tem doenças que, se ele for para a ciência vai dizer, cara, tem que se alimentar todo dia, o cara está vivo. Tá? Não estou entrando em coisa de exceção não, tá? Existem exceções, mas vamos na regra. A regra é, em casos específicos, como eleição de presbítero, que é uma coisa extremamente importante para o progresso do evangelho, para a saúde da igreja e para vários requisitos, é extremamente importante. Biblicamente. Se a igreja, eu estou numa igreja que não convoca jejum, tudo bem, né? Tudo bem. Mas se eu quiser fazer o jejum, é completamente cabível. É importante fazer, mas também não fazer. Não, é porque é jejum. É isso aí. Jejum, a não ser quando é uma convocação de uma igreja em que você está debaixo. Em questão de presbítero, eu estou falando. Tá? Então, por exemplo, fala. Então, por exemplo, porque a gente também tem que tomar muito cuidado a questão da liberdade cristã. Existe a liberdade cristã, que é pautada onde? Na palavra. E existe o individualismo que se utiliza sob o pretexto de individualidade cristã. Nós vivemos uma sociedade individualista, que nós não queremos submeter aos oficiais da igreja, nós não queremos submeter à igreja, nós não queremos submeter aos nossos progenitores, ao nosso patrão. Então, quem é a igreja para falar se eu posso ou não posso comer? A igreja são homens constituídos por Deus. A não ser se a pessoa está numa igreja que ela acredita que não são homens constituídos por Deus. Aí a pergunta é, por que ela está fazendo essa igreja? Se ela tem uma liderança que ela não confia. Agora a pessoa pressupõe-se que a pessoa que está numa igreja, ela acredita que aquela liderança está seguindo os preceitos bíblicos, minimamente. E que aquela liderança está visando o benefício espiritual dela e da família dela. E está visando o benefício primeiro do corpo de Cristo e do reino de Cristo. E essa liderança está convocando um jejum bíblico. A pergunta é, por que eu não quero fazer? Algumas vezes pode ser só desobediência.
revolta, injustificada. Porque nós não devemos esquecer, o sacerdócio de todos os santos, uma doutrina fundamental, importantíssima na Reforma Protestante, não exclui uma certa liderança na igreja. Por quê? Porque até mesmo entre os sacerdotes existia liderança entre sacerdote e sacerdote. Não é porque alguém... Sacerdócio santo que está se remetendo, Pedro quando fala isso, todos são sacerdotes, está se remetendo ao Antigo Testamento. O fato da pessoa ser sacerdote não significava que ela podia entrar no templo no Santo dos Santos. Porque existiam sacerdotes e sacerdotes. Então, todos somos sacerdotes, sim, mas existe liderança na igreja. Existe liderança. Isso foi assim durante toda a história da igreja. Hoje nós vivemos de um individualismo, em que nós somos contra a liderança. E pessoas não se submetem à liderança e saem de igreja por causa disso. Algumas saem de igreja porque a liderança é ímpia, sim, tudo bem. Outras é só porque, não concordo. Aí não, aí está errado. Tá? Aí está errado. Então, existe então, por exemplo, uma liderança que convoca o jejum para a eleição de presbítero, amém. A gente deveria seguir. Agora, se convoca para, sei lá, porque o pastor vai casar, sei lá, porque vai ter eleição para prefeito. Ele não tem essa autoridade para pedir isso. Ele não tem essa legitimidade. Então... Tem referência bíblica. É isso aí, não tem legitimidade por quê? Porque não tem referência bíblica. Não, porque esse ponto aí é uma aparente contradição, né? Quando você olha o que Cristo está ensinando, o jejum em secreto, aí parece ser uma contradição com os textos que nós vimos aqui da convocação comunitária, né? De todos orarem, jejuarem para um propósito. Mas se a gente for atentar ao contexto de Mateus, né, a contradição é aparente por quê? Porque não existe a contradição, né? Ela é aparente à primeira vista. Ali o que Cristo está falando não é o fato de outras pessoas saberem que você está jejuando. Ali o que Cristo está denunciando é o coração. Sim. No mesmo contexto que ele já trabalhou a oração em relação aos fariseus. Sim. Né? A ideia é o quê? É você demonstrar que está jejuando para parecer santo. Aí a gente consegue aplicar o que Isaías 58 está falando. A questão dos propósitos errados em relação ao jejum. E isso ser o motivo de Deus estar ignorando completamente esse jejum, né? Então, assim, a questão não é as pessoas saberem, porque no jejum comunitário as pessoas vão saber. Todos que estão na comunidade vão estar jejuando por um propósito legítimo e logo vai saber. Então, se a gente considerar assim, logo esse jejum deveria ocorrer, porque as pessoas estão sabendo. Sim. Não é o fato das pessoas saberem, é o fato de você querer demonstrar que está jejuando e de alguma forma se mostrar mais santo que isso aí. Mais, né? E outro ponto, que é uma pergunta agora, por exemplo, as pessoas, tem gente que acorda, né, o Aquila trouxe alguém que precisa de comer e outros que não comem. Tipo os que aderem ao jejum intermitente aí que ficam horas sem se alimentar. Né? Como é que fica, não no jejum comunitário, mas no jejum particular? A gente pode entender que o jejum, os padrões bíblicos, requer também uma certa, por tratar de abstenção, um certo sacrifício, ou seja, o corpo precisa sentir que está nesse propósito. Por exemplo, uma pessoa que não toma café, está acostumada de repente a ficar acorda e só vai tomar a primeira alimentação 6 horas da tarde. Ela já está acostumada, ela pode, nesse jejum, trabalhar o que ela já trata intermitente como jejum para Deus, diferente, por exemplo, de quem está sempre se alimentando cada 3 horas e parar de comer de 8 a 6, é um sacrifício muito grande. E o corpo dele sente a questão dessa abstenção, né? Então, essa pergunta, né? O nosso corpo tem que sentir para isso ser realmente um jejum para Deus ou não? Se é só deixar de comer. A palavra jejum, por exemplo, em hebraico, significa o quê? Abstinência. Abstinência. Uma pessoa que já tem a prática do jejum intermitente, ela não se absteu de nada. Ela se absteu de alimento, mas não com fio religioso. Com fio religioso, nada mudou da vida dela. Nada mudou. Né? Então, essa pessoa, ela tem que se abster de alguma coisa. Se o jejum é visando algo religioso, como a gente viu, humilhação, esses propósitos que a gente já viu, ela tem que se abster. É uma abstenção pessoal. Então ela vai escolher
Por exemplo, se ela quer fazer o jejum, ela vai escolher, então qual refeição ela vai tirar. Ela tem que se abster. Porque é abstinência, de sentir falta. O que é abstinência? É você sentir falta. Uma pessoa teria que jejuar mais horas. Vamos supor, eu não consigo, né? Só dar um exemplo aqui, né? Não é regra, né? Mas vamos supor, a pessoa pensa, poxa, eu já fico até 6 horas da tarde sem comer. Vou fazer o seguinte, eu sempre janto 10 da noite, eu não vou jantar essa noite. Ninguém tá falando, tô falando essa pessoa individualmente. Aí alguém pode imaginar, pô, mas essa pessoa for pedreiro, trabalha no sol, não vamos complicar muita coisa não. Né? A pessoa, individualmente, entende o seu contexto, ela entende que jejum tem que significar e ser de fato uma abstinência, ela então, dentro do seu contexto, pessoalmente, ela vai escolher alguma refeição para ela tirar. Então, assim, mas meu ponto, minha dúvida é, abstinência somente, tipo assim, meu jejum vai ser ficar sem jantar ou dormir agora, mas eu não sinto tanta falta disso. Sim. Essa é a minha questão. Tem que estar associado com o seu corpo sentir o peso, ou é somente para deixar de ele se alimentar? É uma boa pergunta. Entendeu? Uma questão. Acho que isso que ele está trazendo, acho que você meio que já trouxe isso, porque a pessoa que já faz o jejum, ela não está com o propósito de orar e buscar o Senhor. Então, quando ela está no jejum bíblico, ela vai, o propósito é diferente. Então, acho que essa questão de sentir falta da comida ou não, acho que o maior ali é o propósito. Por que ele está jejuando? Por que ele está jejuando? Ele está jejuando só porque está fazendo jejum intermitente? Ou ele de fato vai usar esse momento que ele não está comendo, que ele está de jejum, para ele utilizar, para ele se fortalecer, para buscar o Senhor? Entendeu? Acho que essa é a grande diferença, né? Não no sentido de, eu preciso sentir a necessidade do meu corpo. Então, a palavra em si, abster-se, está ligado à abstinência. Se você não sente necessidade, você não se absteu. Então, de certa maneira, tem que ter... Porque a palavra jejum significa o quê? Abster-se. Quem se abstém... Mas no caso ele, Não, então... ele não está utilizando isso para nada. Não. Isso está falando de uma pessoa que está seguindo o jejum bíblico. Vamos supor que para ele... Vamos dar um exemplo máximo aqui. Mas para ele não é um sacrifício. Ficar o dia todo sem comer para ele não é um sacrifício. Vamos supor que essa pessoa é uma pessoa normal. Né? Não é um sacrifício para ele, porque poxa, não tem nenhuma doença, mas é para ela ficar sem comer. Porque eu, por exemplo, se eu ficar sem o meu pão francês de manhã, eu já fico doido. Eu tenho que ter um pão francês, meu café. Né? Vai ter café da manhã da igreja, vai ter café da manhã na igreja. Eu como meu pão francês antes de vir para cá e depois eu tomo café da manhã na igreja. Tem que ter meu pão francês. Né? Mas vamos supor que uma pessoa seja essa pessoa normal, né? Ela fica sem comer durante um dia. É uma pessoa anormal. Anormal. Não, anormal no sentido de ela consegue ficar sem comer e nada acontece com ela. É nesse sentido, tá? Ela é anormal, porque... Então, essa pessoa, ela não sente nada, né? Por mais que ela esteja se devotando a Deus, né? É aconselhável. Aí também vai a liberdade cristã dela. Mas é aconselhável ela sentir abstinência, porque abster-se está ligado à abstinência. Agora, se um dia ela não sente nada, ela vai ficar doida. Por quê? Porque... É abstinência. A pessoa sente. Ela sente. Não é abstinência. E chega, porque ele também está acostumado a viver uma fase, a gente vive numa fase de abundância da igreja. Não espiritual, material. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade de abundância. Até quem é pobre, hoje é um pobre em abundância. Estou falando de quem passa fome. Estou falando pobre segundo o IBGE. Tá? Ele é um pobre em abundância. Meus irmãos, é possível ficar 3 dias sem se alimentar. É possível. É possível. É possível? É possível. É porque nós vivemos num período de abundância. Nós vivemos num período de culto ao corpo. Então, se eu fico 3 dias sem me alimentar, eu já penso no impacto na academia. Essa é a realidade. Não, então, é porque eu não sei a ciência. Eu estou falando assim,
A realidade dos meus olhos, eu sei que 3 dias a pessoa consegue, né? Com a gota ali, com água. Jejum é só alimentar. Aí você faz o seu propósito, mas não é, muitos advogam que não é errado continuar bebendo água. Existem jejuns que incluem alimento e água, né? Por exemplo, não vai fazer o jejum de Moisés e o jejum de Jesus. 40 dias sem comer pão, 40 dias sem beber água. Você não está no Sinai, você não está no deserto, sendo levado pelo Espírito Santo, tá? Não vai fazer isso. É muito importante falar isso, né? Agora, eu disse 3 dias por quê? Porque ciência muda toda hora. Que os olhos podem ver, os meus olhos, na minha alimentação, eu sei que lendo essas coisas, vendo 3 dias sem se alimentar é possível. Vai ter um impacto enorme na academia, mas é possível. Então, no caso, essa questão de tempo. A Bíblia chega a trazer um período específico, não, né? Não. Seria mais isso que a gente está discutindo. Isso aí. A questão da dependência da pessoa, Isso aí. de comida. Isso aí. Aquilo que, digamos que um dia para ela, ou algumas horas ali, ele é muito para ela. Sim. Então, isso para ela é eficaz. Isso aí. O cara que é tranquilo, essas poucas horas, ele se estender para realmente fazer sentido para ele. Sim. Vamos supor, uma pessoa que trabalha emprego braçal, é difícil a pessoa ficar de jejum, né? Isso é muito difícil. Mas ainda assim é possível, quando no dia do Senhor, é um dia que nós não trabalhamos, ordinariamente. Alguns são, infelizmente, obrigados a trabalhar, né? Mas ordinariamente a gente não trabalha. Então é completamente cabível a pessoa ficar, a pessoa que quiser, tá? Isso aqui é situação hipotética, né? Uma pessoa que tem trabalho nas mãos, né? Uma pessoa que trabalha braçalmente. É possível essa pessoa tirar o dia do Senhor para jejuar, tá bom? Vamos seguir então para a gente encerrar. Tá? Jesus proíbe o que é no jejum. Versículo 16. Ele proíbe que, aí que o Vinícius falou, se mostra nosso jejum com o objetivo de receber aplausos dos homens, né? Mostrar-se contristado como os hipócritas, que desfiguram o rosto, né? Para parecer aos homens que jejuam. Então, tu vai jejuar, nós vamos jejuar, escova seu dente, né? Tome seu banho. As mulheres passem maquiagem, se passa maquiagem, passa maquiagem. Não vai ficar mostrando que eu estou jejuando, porque você está tão abatido. Eu estou jejuando. É isso. Grossamente falando, é isso. Não mostre que está jejuando. Se a mulher, por exemplo, tem a rotina de sempre passar maquiagem, passa maquiagem. Está jejuando, passa maquiagem. Não tem rotina, não passa. Tá? O homem, né? Se eu precisa ter uma vestimenta diferente, porque, né, você está de vestido diferente hoje, né? Por quê? Tem uma rotada, nem penteou o cabelo. Por que você está assim? Está triste? Eu estou jejuando, meu irmão. Estou com uma dificuldade. Tá errado. Tá errado. Ele já vai totalmente esperando que me pergunte para ele mostrar que está jejuando. Né? Então, fique normal. Né? Eu vou ficar com mau hálito. Bota um enxaguante bocal e vai ver a sua vida. Tá bom? Então, para a gente encerrar aqui. Vinícius falou no passado. Como se deve jejuar? O versículo 17. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, né? Vamos colocar, penteia o seu cabelo, escova o seu dente, né? Bote a roupa que você costuma botar. Aí o Hendricks diz assim, o ponto que Jesus enfatiza é que quando os seus seguidores entendem que devem jejuar, quando? A Ramila começou dando uma resposta muito certeira. Nós vamos jejuar, isso é fato. A questão é quando. E quando? Exceto em jejuns comunitários, que são especificamente, por exemplo, presbíteros. Né? A eleição não é nem todo ano. E se fosse todo ano, vamos colocar, se fosse, seria uma vez no ano. Se fosse, né? Na lei existia jejuns prescritos, ok? Mas Jesus está falando o quê? Quando? É liberdade. Não tá nem, a Bíblia nem restringe a uma vez no ano, você tem que fazer um jejum, hein? Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia, tá? É liberdade cristã. Liberdade cristã, liberdade de consciência. Tudo bem? Não vamos sair daqui, caraca, tem que fazer, esse ano não fiz jejum ainda. Se a sua consciência te acusar, faça. Né? Agora, ninguém está aqui tentando criar peso na consciência de ninguém. Tá? O Senhor Jesus Cristo é soberano sobre a consciência de cada irmão. Então, que se façam, né? Quem quiser fazer jejum, que faça. Contanto que unjam suas cabeças e lavem seus rostos,
praticando esta observância religiosa da forma o mais discreta possível. Essa administração é paralela àquela com relação à ação caritativa e à oração. A gente viu isso aqui no Sermão do Monte. Todas essas práticas devem ser feitas em secreto, ou seja, longe dos olhares humanos. A Aquila perguntou, por exemplo, se a igreja pede juntar recursos para ajudar determinado necessitado. Ignora isso não, isso já deu uma boa resposta, tá? Então a mesma coisa com oração. Você orar em público agora na igreja, está ignorando que Jesus falou sobre oração? Orar em secreto não. Existe oração particular, existe oração pública. Existe caridade pública, qual? Em comunidade, uma comunidade usa recurso, ajunta recurso para dar a alguém, e existe a caridade particular. Você está na rua, então você vê alguém que necessita, você dá. Você não vai tirar foto para fazer isso no Instagram. Você vai falar, olha só, vi esse mendigo, a pessoa nem usa mendigo, né, que hoje é politicamente correto. Esse morador de rua, passando necessidade, eu estou... Situação de rua agora, né? Cada hora a gente vai estar sendo escravizado pelas palavras que são obrigadas, tá? A palavra de Deus é traduzida como mendigo. Tá? Quem quiser usar outra palavra pode usar, mas não é errado quem usa mendigo, tá? Então, portanto, a pessoa tem liberdade. E se ela quiser fazer isso, que faça em secreto, tá? Ou seja, longe dos olhares humanos. Devem ser atos sinceros, Vinícius anotou isso, de devoção a Deus, tão somente a Ele. Então conclui, o que Jesus conclui? Versículo 18. Para que não sejam os homens que vejam que está jejuando, mas somente teu Pai que está em secreto, veja que está jejuando, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Lições rápidas para a gente encerrar. Escritura adverte contra a falta de moderação na comida. Você está falando de jejum, alguém tratou isso em algum estudo aqui? Moderação na comida, tá? Por mais que a gente possa ficar, por exemplo, esse ano 2024 sem jejuar, não sei se vai ter jejum comunitário, não sei, mas vamos que a gente fique, né? Isso não exclui a moderação na comida. Isso é um pré-requisito cristão, tá? Pré-requisito cristão. É, gula, evitando a gula. Acho que foi Vinícius que falou isso, ou Israel. Alguém tocou nesse assunto em algum ponto aqui. Jejuamos para Deus e não para os homens. A segunda lição. Terceira lição, jejum não é para bem-estar físico, e sim para benefício espiritual. Ah, eu não vou ter o bem-estar físico. Correto, isso é jejum. Porque nem só de pão viverá um homem. É isso o jejum. Tá? Se a gente pega a história da igreja, como, não vou dizer pais da igreja não, tá? Porque alguns vão dizer, não, os pais da igreja eram místicos, eram ascetas. Pega os reformados, como que os reformados jejuavam? É porque hoje, muitas vezes, eles têm uma idolatria com a comida, uma idolatria com o corpo. Essa é a verdade. Esses são muitas vezes os motivos pelos quais nós não jejuamos. 4. A ênfase principal de toda essa sessão é o caráter indispensável da sinceridade na adoração. Você pode jejuar 10 vezes no ano, pode jejuar 3 dias, né? Ficar 3 dias sem comer nada, sem beber água. Se o seu coração não está em conformidade com o que a palavra diz, o seu jejum é inútil. É inútil. 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 Então, são vários requisitos para o jejum. Tá? Ser bíblico, ser sincero, ser em secreto, nós já abordamos isso. Tá? Se não seguir, não é à la carte, eu vou pegar esse aqui e não pego aquele outro. Não. É inútil. Passou fome. Ficou 3 dias sem passar fome. Perdeu a semana da academia à toa. Né? Perdeu a semana da academia à toa. Então, meus irmãos, pergunta e consideração para a gente encerrar. Então, vamos... É interessante, né, o estudo sobre o jejum, porque a gente tem um extremo